Estamos felizes com a oportunidade de, mais uma vez, estudarmos juntos a Palavra de Deus, nesse período em que nós estamos impossibilitados de estarmos reunindo um grupo maior como igreja, mas não estamos impossibilitados de meditar na Palavra de Deus. E eu gostaria de pensar um pouco, uma breve reflexão aqui, juntamente com os irmãos hoje, a respeito de um texto no capítulo 20 de Êxodo, um texto bastante conhecido de todos nós. Nós vamos meditar apenas nos primeiros versículos ali daquele capítulo. Este capítulo que nos fala dos 10 mandamentos, a lei que Deus deu ali a Moisés e ao povo de Israel no deserto. Nós vamos meditar um pouco a respeito de algumas coisas em relação a estes mandamentos e a lei que Deus deu ali ao povo. É interessante nós pontuarmos inicialmente que os 10 mandamentos não são toda a lei. A lei dada ao povo de Israel é bastante extensa, tem cerca de 600 a 610 mandamentos diferentes. E nós podemos, para entendermos melhor, dividi-la em 3 partes. O que nós chamamos de a lei moral, uma parte nós chamamos de a lei civil e a lei cerimonial. A lei moral nos fala principalmente a respeito de práticas que remetem ao caráter de Deus e aquilo que Ele deseja que os seres humanos, no caso o povo de Israel, praticasse. Tem também a lei civil, que era para o povo de Israel, como uma nação, e a lei cerimonial, que se tratava do culto e das ordenanças de sacrifício a Deus ali no Antigo Testamento. Mas nós vamos meditar aqui nos primeiros versículos do capítulo 20 de Êxodo, e com o enfoque principal na lei moral. E por que é importante para nós meditarmos, nós conhecermos e entendermos, principalmente estes 10 mandamentos aqui no livro de Êxodo? Primeiramente, gostaria de convidar você, ouvinte, para imaginar, juntamente conosco aqui, como seria o mundo se estes 10 mandamentos que são descritos aqui fossem cumpridos. Como seria um mundo em que não houvesse, por exemplo, falso testemunho, não houvesse mentira, em que todos dissessem apenas a verdade ao companheiro? Imagine também uma sociedade onde a santidade no casamento fosse importante, em que os homens e mulheres dessem a devida importância a este mandamento, ou uma sociedade em que você pudesse a qualquer hora, a qualquer momento, sair na rua, em qualquer lugar, sem medo de ser assaltado, sem medo de sofrer algum tipo de violência, em que não houvesse homicídios, não houvesse roubo. Seria, sem dúvida, uma sociedade muito diferente da que nós vemos nos nossos dias. Por isso é importante nós meditarmos e entendermos, além disso, por que Deus disse essas palavras a Moisés. Porque além de, se os mandamentos forem cumpridos, haverá justiça, haverá paz, haverá alegria por causa desta paz, mas também estes mandamentos refletem o caráter de Deus, aquilo que Deus é. Quando nós vemos Deus falando de si mesmo, que Ele é um Deus santo, Ele é um Deus que preza pela justiça, é um Deus que não faz acepção de pessoas, trata todos de igual maneira. E estes 10 mandamentos nos remetem e nos ajudam a compreender melhor a pessoa do nosso Deus. E isso é extremamente importante para nós, porque quando nós compreendemos a pessoa do nosso Deus, nunca o compreenderemos na sua totalidade, mas quando nós nos aproximamos dele, nós reconhecemos o nosso real estado de
pecaminosidade, de miséria. Um exemplo que nós vemos disso se encontra ali no livro de Jó, no capítulo 42, o versículo 5 e versículo 6. Estes versículos, no final do livro de Jó, depois de tudo aquilo que ele sofreu, tudo aquilo que aconteceu com ele, e ele diz que ele conhecia a Deus apenas de ouvir, mas agora, depois daquelas provações que aconteceram com ele via a Deus, ele tinha um conhecimento mais claro de Deus. E ele complementa dizendo que agora, por isso, eu me abomino no pó e na cinza. Ele reconheceu a grandiosidade de Deus e viu o quão pequeno ele era e o quão ele necessitava de Deus. Assim também o profeta Isaías, ali no capítulo 6, o verso 5, quando ele vê a Deus, ele logo exclama: ai de mim, porque eu sou um homem impuro de lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram ao Rei. Então ele reconheceu, ao contemplar a pessoa de Deus, ele reconheceu o seu real estado. E a única maneira de nos aproximarmos de Deus é reconhecendo que nós somos miseráveis e não merecemos nada de Deus, e em humildade nos aproximarmos dele. Então é por isso que nós precisamos, e é sempre importante relembrarmos estes preceitos de Deus aqui nos 10 mandamentos. E nós vamos ver alguns dos primeiros mandamentos aqui nos primeiros versos, versículo 1 e o versículo 2 de Êxodo, capítulo 20, diz assim: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Nós vamos, nesses 2 versículos, pontuar aqui 2 verdades principais a respeito da origem destes mandamentos. Primeiramente, diz aqui: eu sou o Senhor teu Deus, e no versículo 1, Deus falou todas aquelas palavras. Deus é a origem destes mandamentos. Não foi da mente de Moisés, não partiu de um rei ou de um governo, mas o próprio Deus é que disse essas palavras que serão proferidas nos versículos seguintes. E é interessante nós pensarmos nisso, né? Pois se algum homem, se algum governo, se algum rei dissesse essas palavras, você certamente poderia se questionar: mas quem é este homem, quem é este rei ou governo que pretende dizer aquilo que eu devo ou não devo fazer? Não, mas é Deus quem diz estas palavras. E é interessante nós notarmos também que até mesmo aqueles que se dizem ateus, dizem não crer em Deus, reconhecem, e os filósofos que são ateus reconhecem que se Deus não existisse, tudo seria permitido. Se Deus não existe o certo ou errado. É apenas uma questão de uma crença, uma opinião particular. Você pode imaginar, pode pensar, pode acreditar que roubar é errado. Eu posso imaginar que roubar seja certo. E é uma crença minha. Mas quando Deus diz que o furto, o roubo é algo errado, então isso se torna errado para todos. Deus é a origem da moral e da ética. Então nós devemos pensar nessas 2 coisas em relação a esse primeiro versículo. Deus é a origem dos mandamentos. E a segunda coisa, ele diz aqui: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Nós, pela Bíblia, conhecemos que o nosso Deus é o Deus criador de todas as coisas, criou o nosso mundo, criou todas as estrelas, todos os astros, tudo aquilo que nós conhecemos e muito que nós nem ainda sabemos que existe, mas Deus aqui não se identifica como o Criador, o que seria correto se ele dissesse: eu sou o Deus que criei o mundo, que criei o sol, a lua, por isso vou dizer-vos essas palavras, estes mandamentos que vocês devem cumprir. Não, mas Deus diz: eu sou
o Senhor Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Isso nos traz algo mais pessoal. Deus, sim, é o Criador, mas, além disso, Ele se importa com a criatura, Ele se identifica, não é um Deus que fica alheio à sua criatura, mas Ele se identifica com cada um. E ali, com o povo de Israel, Ele se identificou. E Ele tirou o povo da terra do Egito e disse: por isso vocês devem guardar estes mandamentos. E pensando, aplicando a nós, que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, fazemos parte da sua igreja, o Senhor também nos tirou da servidão do mundo. Nós éramos escravos do pecado, como nós vemos ali em Romanos, no capítulo 6, verso 20 até o verso 22. Romanos, no capítulo 6, verso 20 ao 22, nos fala disso. Diz: porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Aí verso 22, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Também Colossenses, no capítulo 1, verso 13, diz ali que o Senhor Jesus Cristo nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós somos libertados, livres do pecado. E por isso Deus exige e tem direito de exigir que nós cumpramos a sua palavra. Quando nós vemos ali o verso 3 até o verso 5, voltando ali para Êxodo capítulo 10, melhor, capítulo 20, do verso 3 ao verso 5 diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então aqui o Senhor Deus nos fala a respeito de que Ele é o único Deus. Nós vemos aqui o que nós conhecemos como o monoteísmo, a existência de um só Deus. Aqueles povos ali no Antigo Testamento que viviam ao redor do povo de Israel, e até os patriarcas, o próprio patriarca Abraão, que é o pai dos filhos de Israel, serviam a muitos deuses, diversos deuses ali, mas Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Ele se coloca como o único Deus verdadeiro. E isso nos leva também a pensar aqui duas coisas nestes versículos 3 a 5. Primeiro, se há apenas um Deus, nós chegamos então à conclusão de que também há apenas uma raça humana, pois a origem, como nós comentamos, a criação do mundo, a criação dos seres humanos, foram todos criados por Deus, como nós vemos ali em Atos, no capítulo 17, versículo 24, a primeira parte, e também no versículo 26. Atos 17, 24, a primeira parte, e o verso 16, aquele discurso de Paulo, ali em Atenas, no meio daquela sociedade que buscava a sabedoria, em que eram muitos filósofos, muitos homens inteligentes ali, e Paulo se propôs naquele seu discurso a apresentar-lhes ali o Deus desconhecido, um Deus que eles não conheciam. Eles serviam também a muitos deuses, diversos deuses, mas Paulo aqui, nesse discurso, apresenta-lhes o único Deus, a quem eles, em verdade, não conheciam. E Paulo diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. E no versículo 26,
diz: e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. E ele continua dizendo: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Esse Deus que criou, a partir de um homem, de Adão, toda a raça humana, ele também sustenta a cada um de nós. A vida de cada um está na mão de Deus. E quando nós pensamos que há um Deus e há uma raça humana, todas as diferenças entre os seres humanos são logo excluídas. Não há alguém que seja melhor do que o outro, não há alguma raça superior. Todo tipo de distinção que há entre os seres humanos é algo meramente humano, mas Deus não enxerga dessa maneira. Deus vê nós, seres humanos, todos no mesmo nível. E todos somos pecadores, somos carentes da graça e da misericórdia deste Deus, Criador e sustentador. Nós vemos em Romanos, no capítulo 2, versículo 11, nos afirma isso, o apóstolo Paulo, falando ali a respeito do Evangelho, essas boas novas da parte de Deus, que apresenta a salvação para os homens, e essa salvação é apresentada também a todos, pois diz aqui, Romanos 2, verso 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas, não há diferença entre os seres humanos, todos estão debaixo do pecado, e a todos é estendida também a graça salvadora de Deus. Então, a primeira coisa que gostaríamos de ressaltar nesses versículos 3 ao 5 é: há um Deus, há uma única raça humana e todos estamos no mesmo nível diante de Deus. Todos somos pecadores. E, em segundo lugar, o versículo continua dizendo: não farás imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima no céu, nem na terra. Então ele fala sobre o fazer imagens de escultura. E também, no versículo 5, diz: não te encurvarás a ela, não servirás a nenhuma dessas imagens de escultura. Não servirás a outros deuses. E você pode pensar: mas eu não sirvo a imagem de escultura, eu não adoro a outros deuses. Esses deuses que haviam no Antigo Testamento, os deuses que os gregos adoravam e outros, eu não sirvo a esses deuses. Mas nós também somos muito inclinados à idolatria, às vezes. Às vezes não servimos a outros deuses, não fazemos imagens, mas nós servimos a nós mesmos, ao nosso próprio eu, o egoísmo. Ou às vezes somos servos do dinheiro. Às vezes o dinheiro é o nosso Deus, ou o status, o poder. Muitas coisas neste mundo têm tomado o lugar que é de Deus. E isso sempre traz malefícios, não para Deus, mas para nós. Nós, seres humanos, somos os prejudicados. Os mandamentos não são em relação a Deus. Você repare que todos estes mandamentos que são ditos aqui são para que o homem se beneficie dele. Deus não precisa de que o homem faça alguma coisa, mas Deus sabe que o homem precisa de fazê-las para estar em comunhão com Ele, para estar em paz. Então nós vemos que se outro alguém for colocado no lugar de Deus, ocorrerá muitos problemas. Quando nós lemos ali em Mateus, no capítulo 6, no verso 24, Jesus falando ali a respeito daqueles que eram servos das riquezas, e ele diz: não podeis servir a dois senhores, porque a vez de amar a um e aborrecer o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, assim como Josué propôs ali aos filhos de Israel na terra prometida, nós devemos escolher a quem servir, a Deus ou aos deuses deste mundo. E é interessante nós notarmos que às vezes são coisas boas que são colocadas no lugar de Deus, não são coisas ruins. Às vezes até mesmo o amor, se ele for colocado em algo que não seja o próprio Deus, é um problema.
Nós vemos ali em Mateus 22, verso 37 ao 39, vamos ler ali esse versículo também, quando um fariseu, um escriba da lei, perguntou ao Senhor Jesus Cristo qual era o principal dos mandamentos, em que se poderia resumir todos os mandamentos. E Jesus disse, sem dúvida, sem titubear, ali no versículo 37, Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, o amor a Deus e a atribuição a Deus ao lugar que Ele merece, o lugar de primazia nas nossas vidas, é o principal de todos os mandamentos da lei de Deus. E nós vemos no versículo 7, o próximo mandamento aqui, o último que nós vamos estudar hoje, não vamos nos delongar muito aqui no nosso pensamento, mas o versículo 7, do capítulo 20, diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente de tomar o seu nome em vão. E esse mandamento é até um pouco, digamos, um pouco forte, mas bastante interessante, porque ele diz que Deus não inocentará aquele que toma o seu nome em vão. Isso nos leva a pensar, será que Deus é capaz de inocentar aquele que comete um homicídio, ou aquele que rouba ou adultera, mas não inocenta aquele que toma o seu nome em vão? Como é isso? E nós, para entendermos melhor, é bom nós entendermos o significado da palavra no original aqui, porque muitos entendem, e às vezes até corretamente, que o uso, a pronúncia do nome de Deus em vão é a que se refere a esse versículo. E eu creio que não seja apenas isso. Eu creio que sim, nós devemos ter o temor devido a Deus ao referir ao seu nome, ao falar dele, não usar, não pronunciar o nome de Deus em vão, mas o significado vai além disso. Uma tradução que nos ajuda a entender bem, vou ler aqui usando a NVT, o versículo diz assim: não use o nome do Senhor teu Deus de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Isso nos passa a ideia, essa tradução se aproxima melhor do original, que nos quer dizer que não façamos mau uso do nome de Deus, pois a esse sim, que faz mau uso do nome de Deus, Deus não inocentará. E o que seria fazer mau uso do nome de Deus? É fazer o mal em nome de Deus, usar o nome de Deus e ainda assim fazer o mal. É dar mau testemunho de Deus. É se dizer um cristão, dizer um servo de Deus, um servo de Cristo, mas fazer o mal. E isso sim, Deus abomina, porque além de causar mal às pessoas, isso também causa mal ao nome de Deus, causa prejuízo à obra de Deus. Muitos, às vezes, dizem não crer em Deus ou não querem nada com o Evangelho por causa do testemunho de alguém que se diz cristão, mas não vive de maneira adequada com a sua profissão de fé. E nós vemos em 2 Timóteo a recomendação da palavra de Deus para nós a respeito disso. Para nós que somos servos de Cristo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19. Falando aqui de alguns que se apostatavam, que se desviavam da fé, que ensinavam doutrinas erradas, cometiam erros nos ensinos da palavra de Deus. E Paulo diz a Timóteo: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então, essa exortação fica para cada um de nós, para você que está
nos assistindo nessa oportunidade. Aquele que profere o nome de Cristo, aquele que se diz cristão, se diz participante de Cristo, deve se apartar da iniquidade. Devemos dar bom testemunho a todos neste mundo de confusão em que vivemos, nesses dias de dificuldade, mas nós devemos sempre ter em mente quem é o nosso Deus. Ele é a fonte da justiça, Ele é a fonte de toda a moral, de todas as regras que nós precisamos entender, e nós devemos reconhecer o nosso estado de humildade, reconhecer que somos carentes da graça de Deus e clamar pela misericórdia dEle, que nos ajude a viver nesse mundo. Devemos nos afastar da iniquidade. E também a você que nos assiste, que ainda não é participante da graça de Cristo, ainda não reconheceu o seu real estado de pecador, hoje ainda é uma oportunidade que você pode considerar, se arrepender dos seus pecados e confiar no Senhor Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Que Deus esteja abençoando a sua vida, abençoando a palavra dele no seu coração, que sirva de incentivo e de despertamento para que você viva uma vida cada dia mais santa, mais de acordo com a vontade de Deus. Que Deus assim abençoe você.